Dá uma olhada nesse vídeo, meus queridos. Esse pastor protestante aplaudiu o nosso querido Frei Gilson de pé. Olha só. Meus irmãos, eu sou protestante, sou evangélico, sirvo a Deus na Assembleia de Deus e sou pentecostal e amo a palavra de Deus. Mas aqui eu vou falar sobre um frei muito conhecido nas redes sociais. Esse frei tem milhões de seguidores nas redes sociais. Talvez vocês evangélicos conheçam ele. Mas se não conhece, você vai passar a conhecer agora. Você ouviu falar do Frei Gilson? Esse senhor que aparece aqui. Você já ouviu falar dele? Eu vou falar que na verdade esse homem está me tirando do sono. Olha, eu falo assim, eu estou perdendo o resto do cabelo que tem na minha cabeça por causa do Frei Gilson. Vou falar toda a verdade que eu sei sobre esse frei aqui. Você que é católico, me desculpa, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que hablar tudo que eu tenho de hablar aqui nesse vídeo. Você que é evangélico, espere, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te revirar a sua cabeça. Tá bom? Então seja bem-vindo, a sua presença é um prazer enorme para mim. Lembra você, entre tantos católicos que eu vejo passar na For You do meu Insta, o Frei Gilson tem me chamado mais atenção do que qualquer outros deles. Engraçado é que na minha For You passa mais coisas sobre católicos do que de protestante. Mas o Frei chama mais atenção do que qualquer outro desses. Vendo a For You, que passa esses católicos, amigos católicos, irmãos católicos, eu vejo muito católico herege e não tem vida com Deus. Assim como existem muitos pastores protestantes que não têm vida com Deus e é herege. Da mesma forma que tem pastores hereges, existem católicos hereges. Porém, entretanto e todavia, o Frei Gilson, ele é diferenciado. Peraí, o Frei Gilson, ele é diferenciado. Eu estava vendo aqui, Inteligência Limitada, podcast do Vilela, e um podcast com o Frei Gilson. Eu vou colocar aqui partes desse podcast para você que ainda não assistiu. Você verá que o Frei Gilson é verdadeiramente um homem de Deus. Você, o Hércules, assembleano, pentecostal, protestante, dizer isso. Gente, eu sei reconhecer quando uma pessoa é de Deus e quando a pessoa não é de Deus. E o Frei Gilson é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu vou te mostrar aqui é tão lindo que você vai ficar impactado. Você vai assistir praticamente 30 minutos do Frei Gilson falando. E sabe o que é mais lindo? O Frei Gilson usa a Bíblia para falar. Ele não abre a boca falando qualquer coisa. Tudo que ele fala é pautado e baseado na Bíblia. É um estudo maravilhoso esse podcast. Eu não assisti um podcast inteiro porque tem 3 horas. Deixa eu dar algumas ressalvas aqui. Como eu não assisti o podcast inteiro, não posso dizer que eu concordo em tudo com o que ele falou no podcast, porque eu não assisti o podcast todo. Mas até onde eu assisti, parabéns. É Bíblia, é santidade. Bíblia. Eu vou ser massacrado pelos meus irmãos protestantes aqui por causa disso. Mas o homem tem Bíblia demais. Eu até hoje não vi pastores indo no podcast, indo nesses lugares usar a Bíblia, igual o Frei Gilson. Frei, a sua vida vai ser responsável por levar milhões de pessoas para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Vocês estão no canal Maria Rainha da Paz. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Tarcísio Gonçalves. Podendo perceber que esse pastor falou tudo sobre o nosso amado Frei Gilson. Ele não teve vergonha, ele não teve medo. Ele falou inclusive, quem é da minha igreja, meus irmãos de caminhada, vão me atacar, vão me massacrar, vão me xingar, vão me perseguir e tudo mais. Porém, ele encheu o peito, me encheu o coração para falar sobre o Frei Gilson. Ou seja, meus amados, o Frei Gilson, ele chegou para ser um profeta. Ele chegou para ser um profeta do Altíssimo aqui. O linguajar dele, a sabedoria que vem do Espírito Santo, a sua entrega total a Jesus Cristo, fez com que Jesus agisse plenamente nele. E é essa entrega que faz com que os corações sejam tocados. Porque o Frei Gilson esvaziou-se de si mesmo, encheu-se do Espírito Santo. Ele é uma plena alma eucarística, um sacrário vivo que perambula por esse mundo, levando a boa nova do Senhor, levando o amor de Deus para as pessoas. Então podem perceber que a pregação desse homem de Deus já está chegando no campo protestante, que estão tendo o coração tocado. Não é a primeira pessoa protestante, evangélica, que eu
escuto falando muito bem do Frei Gilson. Já escutei uns 10 pelo menos. Pessoas que dizem, esse é um homem de Deus, esse é um homem verdadeiro. E de fato é. É impossível você olhar para ele e você não ver o rosto de Jesus Cristo, porque o Frei Gilson, ele respira Jesus, ele fala de Jesus, ele leva Jesus. Jesus é o coordenador da vida do Frei Gilson, é o condutor da tua vida, é o seu orientador, é uma alma eucarística. Devemos louvar a Deus porque ele trouxe esse servo para cá, para levar, como o pastor falou, muitas pessoas a terem um encontro com Deus e serem salvas. Eu não posso obter a salvação se de fato eu não tenho esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. E o que vai dizer para a gente, por exemplo, olha só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, pouco antes da ascensão de Jesus Cristo, ele falou o seguinte para os apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma pena que o pastor começou a falar um pouco que tem católicos hereges. Bom, temos católicos hereges? Temos. Temos protestantes hereges? Temos. Mas a maioria, pastor, hoje está comprometida com a verdade. De fato, a boca dos protestantes se abre apenas para atacar, muitas vezes. Apenas para fazer julgamentos, para fazer acusações e para destilar o ódio. A tua boca já ia fazer isso, né? Você tem um pouquinho, aquele resquício, da sua religião protestante dentro de você. Vai dizer o padre Paulo Ricardo. Gente, desculpa, isso quem diz é o padre Paulo Ricardo e nós concordamos. A religião protestante, ela não é humilde, ela é arrogante. A religião evangélica são nossos irmãos, com certeza. Não são da mesma igreja que Nosso Senhor fundou, porém seguem o mesmo Deus, porém estão aí respeitando os católicos, orando juntos. Os que falam entre evangélico e protestante há uma grande diferença. E esse pastor, gente, eu vou falar para vocês, ele tem tudo. Se nós rezarmos por ele, e for a vontade do Senhor, claro, que a Virgem Maria interceda pela vontade do Senhor, ele é um potencial candidato para vir para a Igreja Católica, conquistado pela fé cristã, e ser talvez um sacerdote. Se ele não for casado, ele pode ser um sacerdote, por que não? Se for casado, viver a missão para Cristo, uma vida missionária, uma vida dedicada a Jesus Cristo, uma vida de aliança para com o Senhor. Rezemos muito para que nós tenhamos cada vez mais pessoas como o Frei Gilson, que levam a palavra do Senhor para todos e toca os corações. Pode ver onde que está chegando a sua pregação. Devemos glorificar a Deus por isso. E você que está me escutando, também é o nosso chamado, ser testemunhas da palavra de Deus por onde quer que nós passemos. E quando nós nos entregamos ao Senhor, meus amados, nós nos esvaziamos de nós. Não somos nós que estamos falando, não somos nós que estamos vivendo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um milagre que tem que acontecer cada vez que nós comungamos. Jesus entra em nós para nos transformar nele. Ou seja, seremos sacrários vivos, que levam a luz do Senhor. A partir disso aí é possível? Claro que é possível. Olha quantos exemplos, meus amados. O Anderson Reis, o Frei Jorge da Paz, o Monsenhor Jonas Abib, o Dunga, o Nelsinho Correia da Canção Nova, o pessoal do Shalom, o missionário Shalom, Moisés, Maria Emir Nogueira, o Eudes, Padre José Augusto, Padre Paulo Ricardo, Padre Overlan, Frei Gilson. Eu posso falar muitos deles. Padre Rogério aqui de Santo Amaro, Padre Beto, Badiane. Então, meus amados, é nossa missão. E cada vez mais a humildade, o amor verdadeiro e a simplicidade possa acompanhar os cristãos. O cristão verdadeiro é aquele que segue os passos de Jesus Cristo, exorta quando é necessário, ama, afaga, acolhe, mas quando precisa ele também é um pouco enérgico, entendeu? Então aquele que ama como Jesus Cristo amou, vai ter ao mesmo tempo a sua docilidade, vai ter ao mesmo tempo a sua ternura, o seu amor, porém também vai levar aquele puxãozinho de orelha quando for possível, quando for preciso. Entendeu? Então assim, quando você vê um católico mais enérgico, lembra o Frei Jorge da Paz? Quando precisava, ele gritava, mas ele exortava, falava um pouquinho mais alto, mas tudo por amor. Isso são cristãos de verdade. Infelizmente, muitos católicos acabam
indo para outro caminho, apesar de falarem muito bem, acabam se deixando levar pelo ego, vê, o seu trabalho está expandindo muitas vezes e a arrogância cresce, o nariz vai lá para cima, acabam, tratam as pessoas com arrogância, com desprezo, com desdém. Isso já não é ser cristão, isso aí já é ser arrogante. Na verdade, infelizmente, conheço alguns. Eu não estou aqui para julgar, mas assim, eu fico triste quando eu vejo católicos que começaram tão bem na sua caminhada, levando a palavra do Senhor a todos, conquistando os corações, de repente talvez vê que dá um resultado aqui, ali o trabalho, monetização, tudo mais, e o nariz, olha, lá para cima. Perde a tua essência como cristão. Trata bem somente aqueles que estão a um certo nível. Isso não é ser cristão. Enfim, é algo que tinha que falar aqui para vocês. Então, parabéns, Frei Gilson, mais uma vez. Continue sendo essa luz que o Senhor usa para iluminar as trevas. Nosso mundo de hoje está nas trevas, com certeza. E agora, meus amados, veja que Nossa Senhora vai dizer algo na mensagem que ela revelou hoje ao confidente Pedro Regis. A humanidade está ferida. Gente, perdão, tá? Hoje eu não coloquei iluminação, então vocês estão me vendo num cenário um pouco apagado aqui. Tá meio feio esse vídeo aqui, eu sei, mas vamos lá. Maria vai dizer que a humanidade está ferida. E qual que é essa ferida que está açoitando hoje a nossa humanidade, se não a falta de fé, se não a falta de Deus, se não a falta de nós nos entregarmos àquele que é o nosso Senhor e a solução de tudo. A gente busca a solução em tudo, a gente busca em todos os lugares aquilo que só em Jesus nós podemos encontrar. De que vai adiantar a pessoa ter tudo na vida, ter boas faculdades, ter um casarão, se falta Deus para ela, meus amados? Ou quem dera se todos nós levássemos nossas vidas com nossas conquistas, as suas vontades, os seus divertimentos, os seus compromissos, ser conquistado na área profissional, familiar, construir uma grande família, com Jesus, que tudo em nós sempre aponte para cima. Quer saber como que você está sendo ou não um cristão de verdade? Jesus está sendo o maior amor da tua vida? O teu coração arde de amor por Jesus Cristo? Por onde quer que você passe, as tuas pegadas, os teus passos, deixam o rastro de Jesus Cristo. As pessoas dizem, eu vi Jesus nele. Pense nisso. O Espírito Santo, aquele que desceu para começar a fazer andar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, também pare sobre o nosso coração e nos faça ser testemunhas do grande milagre chamado Jesus, que converte os corações e faz muitas pessoas mudarem de vida. Você é chamado. Diga para você mesmo, eu sou chamado por Jesus. Deus abençoe. Nossa Senhora agora vai falar conosco através da sua mensagem. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e vim do céu para oferecer-vos o meu amor. Sede dóceis ao meu chamado. Escutai os meus apelos e sereis grandes na fé. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao verdadeiro amor e vereis a paz reinar sobre a terra. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do meu coração imaculado. Caminhais para um futuro de grandes provações. Dai-me vossas mãos e eu cuidarei de vós. Conheço as vossas dificuldades e rogarei ao meu Jesus por vós. Avante sem medo. Quando tudo parecer perdido, a vitória de Deus virá para vós. Não vos esqueçais, na Eucaristia está a vossa vitória. Limpai-vos de toda sujeira espiritual e buscai Jesus na Eucaristia. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me teres permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.